Fala pessoal, boa semana para todos vocês. Estou aqui dando uma passadinha para deixar uma reflexão. É um texto bíblico que tenho pensado muito ultimamente essas semanas e quero compartilhar com vocês essa reflexão desse texto que tem falado muito comigo. Desde já quero agradecer o carinho de todos vocês no Facebook, no Instagram. As pessoas novas que estão chegando, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Que Deus abençoe vocês, que o meu ambiente nas redes sociais seja um ambiente transformador, um ambiente que você sinta Deus falando com o seu coração. Bom, vamos lá. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito ansiosas, um momento de incertezas econômicas, muitas coisas com essa pandemia começaram a serem transformadas, né, no mundo. E aí, durante a semana passada, eu comecei a pensar num texto bíblico e esse texto diz assim, o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. E aí eu comecei a refletir sobre isso, todas as coisas cooperam para o bem. E eu comecei a questionar e a falar com Deus também para que eu tivesse uma clareza sobre isso. Todas as coisas, que coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Até que ponto fatos e circunstâncias que acontecem na nossa vida, sejam fatos bons, mas fatos ruins, de repente irá cooperar para o nosso bem? E que tipo de fatos seriam esses que cooperaria para o nosso bem? Qual que é a profundidade desse cooperar para o nosso bem? E aí eu comecei a refletir, a analisar o agir de Deus na vida de várias pessoas dentro da Bíblia, e eu cheguei em algumas conclusões. Eu quero compartilhar isso com vocês. Mas eu trago uma reflexão hoje que eu comecei a pensar. Por exemplo, um luto. Você perdeu uma pessoa que você ama demais. Isso cooperaria para o seu bem? De repente, a sua saúde tá tudo bem, você está tendo uma vida normal, você está com a sua correria do dia a dia, de repente você recebe um laudo médico que ele muda todo o curso da sua vida, da sua existência. Isso vai cooperar para o seu bem? De repente tudo estava caminhando, por exemplo, na vida dos empresários, fizeram investimentos, estava tendo a rentabilidade e de repente vem a pandemia e acaba, né, com a situação econômica da empresa. Aí teve que ter uma reestruturação do quadro de funcionários, teve que ter demissão. Enfim, a empresa teve que ser totalmente reconstruída. Gente, isso coopera para o bem? Será que de repente a vida da pessoa está caminhando bem, está tudo indo para os trilhos e de repente acontece um fato, uma circunstância fora do controle da pessoa e tudo isso muda a rota da pessoa, o trilho sai do lugar? E a pergunta que me veio: isso vai cooperar para o bem dessa pessoa? Será que grandes dores, grandes separações cooperam para o bem de alguém? Será que uma enfermidade aparentemente incurável para a medicina vai cooperar para o bem dessa pessoa? Ou vem com algo transformador de dentro para fora no coração dessa pessoa e também o ambiente que a cerca? Será que tem um propósito em tudo isso? Qual seria o propósito no meio de tantas mudanças,
né? Qual seria o propósito, por exemplo, dessa pandemia e que mudou a vida de todo mundo, né? Então é isso que eu quero parar um pouquinho aqui para refletir. Estou aqui, gente, num ambiente de natureza. Eu gosto muito desse ambiente verde, desse silêncio. É muito bom isso, né? A gente chega em reflexões, gosto muito desse ambiente. E é por isso que quando eu quero refletir com profundidade alguma coisa, ou ouvir também Deus falando comigo, eu me retiro um pouquinho para um ambiente assim. E é por isso que eu tô aqui, que eu quero trazer essa reflexão para vocês. Então, o apóstolo Paulo, um homem muito culto, altamente intelectual, um grande jurista da época, enfim. Ele teve um encontro com Jesus e a partir daí muita coisa mudou. Ele começou a ter muitas experiências e ele começou a semear a palavra de Deus no coração dos gentios, né? E através de tantas experiências que ele teve com Deus, ele chegou a essa conclusão dizendo o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero trazer aqui dois fatos que aconteceram na história do povo de Israel. O primeiro fato foi de uma mulher, Ana pessoal, ela era estéril, ela não podia gerar. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana para que ela não tivesse filhos. E durante o período de 25 anos, Ana subia para o templo, fazia suas orações, entregava os seus sacrifícios a Deus, tal. Resumindo tudo, foram 25 anos Ana sofrendo porque ela queria carregar um filho, né? E até que chegou um momento, né, que ela estava no tabernáculo e a tristeza dela era tão grande, ela estava tão angustiada porque ela queria ter a alegria de abraçar um filho e ela não conseguia, que chegou o sacerdote, né, que no caso seria o papel do pastor, né? Chegou ali o sacerdote, disse para ela: nossa, você está tão embriagado. O sacerdote achou que ela tinha bebido alguma coisa, né? Porque na época era muito habitual as pessoas tomarem vinhos, etc., bastante. E o sacerdote não entendeu o que estava acontecendo com ela e ela falou que ela estava muito angustiada, tal. E aí o sacerdote simplesmente liberou uma palavra na vida dela, uma palavra profética, e disse: seja feito de acordo com a sua petição. E aí Ana foi para sua casa de madrugada. A Bíblia diz que Deus visitou a madre de Ana e Ana gerou uma criança. Naquela madrugada que ela chorou, eu acredito que chegou o limite humano dela e também chegou o tempo também, né? Porque o filho dela teria que nascer naquela época. Se você analisar a história, você vê muita perfeição de Deus no processo de sofrimento dela. E aí o Deus visitou a madre de Ana e Ana gerou. E quem que Ana gerou, pessoal? Ana gerou uma criança, mas ela não gerou uma criança normal. Olha que coisa linda. Ela esperou 25 anos sofrendo, né? Muitas coisas por não poder abraçar seu filho. E naquela época, uma mulher que não pudesse ter filho era uma mulher, aparentemente, aos olhos do coletivo, era uma mulher amaldiçoada. E aí, olha que interessante, Ana gerou. Mas ela não gerou uma criança normal, um bebê normal, não. Ana gerou Samuel. E quem se tornou Samuel? Samuel se tornou
uma criança com dons sobrenaturais, com dons divinos. Samuel, pessoal, ele foi o único a ter vários atributos de autoridades diante de Deus. Samuel, ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi profeta. 3 dons de autoridade, tanto terrena como autoridade espiritual. Então, a espera de anos, 25 anos que Ana esperou, eu pergunto para vocês, que propósito teria Deus serrar a madre dela, né? O que isso cooperou para Ana ficar 25 anos esperando o milagre de ser mãe? Pessoal, é aquilo, né? As coisas que acontecem muitas vezes, as pessoas, eu tenho observado que o ser humano, ele tem uma dificuldade de lidar com alguns fatos e circunstâncias que inclusive estão sob o controle divino, né? Eu tenho observado muito que as pessoas procuram se aproximar de Deus por aquilo, não que Deus mas por aquilo que Ele pode proporcionar, um cooperar, né, num milagre, numa cura, em algo sobrenatural ou em algo que a pessoa quer, por exemplo. Então a pessoa, ela se aproxima de Deus por aquilo que Deus pode dar para ela. Para mim, isso é um tipo de relação nociva, porque quando você se aproxima de Deus quando você se aproxima de alguém por aquilo que apenas a pessoa pode te dar, não é uma relação saudável, é uma relação de interesse. E muitas pessoas têm se aproximado de Deus sob essa relação de interesse. E aí, quando Deus vem na contramão na vida da pessoa, né? Porque Deus não vai dar nada também para ninguém sem um preparo, por exemplo, ou para a pessoa se perder, ou para alimentar o ego humano da pessoa. Tudo que Deus dá, existe uma preparação e também um propósito. Deus nunca vai ficar dando algo grande para ninguém, para a pessoa só alimentar o seu ego. Deus sempre vai dar algo para a pessoa poder compartilhar com o máximo de pessoas, poder abençoar o máximo de pessoas. Então, a bênção de Deus, ela não pode ser apenas para a pessoa alimentar um ego egoísta da pessoa ou um orgulho, alguma coisa assim. O ser humano tem muito disso. Não, Deus sempre vai abençoar a pessoa para a pessoa poder abençoar o máximo de pessoas. No caso de Ana, Deus deu Samuel não foi apenas para Ana. Não, Deus preparou o emocional, a estrutura de Ana durante 25 anos para que Ana gerasse um profeta, um sacerdote, um juiz. Olha o grau de autoridade que Deus entregou na vida daquela criança, né? E ele foi um abençoador de Israel, né? Julgando com justiça, exercendo o papel dele de sacerdote, com palavras proféticas na vida do povo, com orientações, e um profeta também. Então, sacerdote, juiz e profeta, 3 graus altíssimos de autoridade, tanto aqui na terra quanto espiritualmente falando. Então, eu observo que as pessoas, quando Deus, por exemplo, permite algum fato, algo que sai do trilho da vida da pessoa, a pessoa se desestrutura, algumas se voltam, se viram as costas para Deus, que Deus é esse que permite certas coisas, que Deus é esse que faz isso comigo, que Deus é esse, sabe? Então, mas quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que os maiores infortúnios da vida de certas pessoas dentro da Bíblia foi Deus permitindo cooperar naquela situação terrível para que algo maior fosse realizado. Muitos fatos que aconteceram, por exemplo, na vida de Ana, a esterilidade de Ana foi um processo para que se cumprisse o destino dela, que era ser mãe não apenas de uma criança normal, mas de um profeta, de um juiz e de um sacerdote. Então, nesse aparente infortúnio humano,
teve esse cooperar, né? Então as pessoas não entendem, poxa, que agir teria Deus numa esterilidade? Teve, né? Durante 25 anos ela se preparou, porque se ela não tivesse buscando a Deus, sendo estruturada por Deus, primeiro lugar, quando ela recebesse aquela criança, jamais ela iria entregar no templo para que ele fosse um instrumento de Deus na vida das pessoas. Ela ia colocar Samuel como o centro da vida dela, e Israel não seria abençoado. O povo de Israel não seria abençoada com quem? Com a criança, que ali existia um projeto para aquela época. Então Samuel nasceu no tempo certo, porque Samuel seria um instrumento de Deus para o povo daquela época, naquele momento. Então, assim, toda a espera de Ana teve um porquê, teve uma razão. Então, muitas vezes, não espere que Deus vai vir de acordo com o que você acha. Muitas vezes nós fazemos planos e, de repente, Deus vem com uma contramão, assim, tão terrível. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, essa palavra que Paulo disse, não foi qualquer pessoa quem falou. Foi um dos maiores apóstolos do Evangelho de Cristo, que todas as coisas cooperam para o bem. Então, independente do que acontecer, está cooperando para o bem, né? Também eu trago a reflexão para vocês sobre José. José, pessoal, antes dele viver o destino dele, que eu quero compartilhar com vocês, ele vivia dentro de uma família muito boa, né? Um pai que o amava demais, demais. Ele era um filho que se destacava muito entre os seus irmãos, e por causa desse grande destaque, por causa desse grande amor que Jacó tinha por José, houve uma inveja partindo dos irmãos, e aí os irmãos dele jogou ele dentro de um poço para que José fosse morto. Só que aí eles ficaram com peso na consciência, e quando eles foram para tirar José daquele poço, passaram mercadores que compravam escravos, e os irmãos de José tiveram a coragem, a falta de misericórdia, de amor. Olha a potencialidade de uma inveja, né? O que invejosos pode fazer com a vida de uma pessoa. E vendeu José para esses mercadores, e José saiu da sua terra, do seu aconchego, da sua proteção paterna, e foi vendido para uma terra longe, para o Egito, uma terra longe da sua família, longe do seu pai. E onde José caiu? José caiu na casa de um líder chamado Potifar, um líder do exército. E ali, tudo que ele fazia, ele se tornou um líder ali dentro também. Tudo que José fazia, a Bíblia fala que Deus era com ele, Deus abençoava, ele se tornou um destaque ali. Partindo dali, a mulher de Potifar quis se deitar com José, só que diante dos princípios que ele tinha com Deus, o seu caráter e da sua fidelidade com o seu senhor Potifar, ele saiu correndo da mulher, e aí a mulher pegou um pedaço da roupa dele e inventou uma grande mentira. Resumindo tudo, José foi parar onde? De novo, numa situação que ele não tinha nada a ver com o negócio, foi injustiçado. Onde que ele caiu? José caiu dentro de um cárcere. Dentro de um cárcere, ficou dentro desse cárcere durante 3 anos. E ali dentro daquele cárcere, a Bíblia fala que Deus era com ele também. Ele se tornou líder do lugar. E ali tinha 2 pessoas com ele. Um era um padeiro e o outro era um copeiro. Numa noite, os 2 tiveram um sonho. E aí chegaram diante de José e perguntaram para José o que poderia ser aquele sonho. E aí José, com a unção de Deus, com algo sobrenatural na vida dele, Deus trouxe a revelação para José, dizendo: olha, você vai morrer. Falou para um que ia morrer, e para o copeiro: ó, você vai voltar a servir o rei, e quando você voltar, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E aí, resumindo tudo, pessoal, passaram-se 2 anos
o copeiro, lógico, na mesma semana que José teve o sonho que o copeiro ia voltar a servir o rei, aconteceu, o copeiro voltou a servir o rei, só que Deus permitiu que José ficasse esquecido durante 2 anos pelo copeiro. Aí de repente o rei teve um sonho, os maiores sábios da época foram chamados pelo rei para que trouxesse a revelação do sonho, que era um aviso do que ia acontecer dentro do reinado, um período de fome que iria acontecer. E aí não tinha ninguém que conseguia. E aí o copeiro lembrou de quem? Lembrou de José. De José, um jovem esquecido. A história conta que aproximadamente ele tinha 13 anos quando ele foi tirado da proteção do seu pai, ou seja, um adolescente. E aí o copeiro lembrou de José. E José foi lembrado, e daquele pilar de escravidão, daquele processo de escravidão, José já teve que mudar suas vestes para estar diante do rei. E aí José chegou na presença do rei e interpretou o sonho do rei, que era um aviso. E o rei viu uma tamanha sabedoria tão grande, algo tão grande na vida de José, que o rei disse assim: olha, não vai ter acima de mim e abaixo de mim não terá um homem mais poderoso do que José. Olha só, José vai governar o meu reino. É ele que tem uma sabedoria sobrenatural. O rei pegou, deu o anel para José. Enfim, José se tornou um grande governador. E inclusive a terra que José morava, que por permissão de Deus ele foi arrancado de lá, foi uma terra assolada pela fome. O que aconteceu nesse sonho? O rei sonhou que tinha muitas vacas magras, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E a revelação era que teria 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. E que a fome assolaria toda a terra. Inclusive assolou a terra de José, que José morava. E em um certo momento José, já como governador do Egito, quem que chega diante dele pedindo comida? Quem que chega diante dele não reconhecendo quem ele era? Quem que chega? Os irmãos de José, né? Eu entendo que o próprio Deus permitiu tudo isso, mesmo na dor dele, ele ser arrancado, para proteger a família dele, a descendência dele. Ele foi arrancado da sua cidade, ele foi arrancado dos braços, do aconchego da sua família. Pessoal, para se tornar escravo numa terra que ele se tornou escravo ali, de filho ele se tornou escravo, e pelos próprios irmãos dele. Como entender isso? Como um adolescente ser arrancado da sua família, passar, né, por escravidão, ser vendido, né, de repente cair numa cela e de repente se tornar governador? Como entender isso? Eu só posso dizer que são os planos de Deus. É isso. São os planos de Deus. Nós desconhecemos os planos de Deus. Quando eu olho para Davi, por exemplo, um dos maiores reis de Israel, Davi, ele era pastor de ovelhas, não era uma pessoa que estava em evidência, não tinha uma descendência, uma linhagem real, e de repente, ele de pastor, ele se torna o maior rei de Israel. Como entender isso? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus, ele sempre vem muitas vezes na contramão. Como entender uma pessoa que tem um diagnóstico grave de uma enfermidade? Como entender tudo isso? O que eu posso dizer para vocês, resumindo esse vídeo, Deus não está preocupado com o seu ser. Aliás, Deus não está preocupado com o seu ter. Deus não está preocupado com essa matéria humana. Deus está preocupado em usar circunstâncias para trabalhar pessoas de dentro para fora.
Se for necessário, Deus tocar na sua carne para que haja uma transformação, para que haja uma mudança de mentalidade, para que haja uma transformação à sua volta, a sua visão ser mudada, os relacionamentos, a maneira que você vê a vida ser mudada, os valores que você tem ser mudado. Se for necessário, Deus tocar na nossa carne, para que dentro de nós sejamos transformados e também que nós nos alinhamos ao seu propósito e vivamos o nosso destino que ele tem, que muitas vezes nós não entendemos, mas ao final nós vamos entender tudo. Deus vai fazer, eu percebo que Deus não está preocupado nesses últimos dias com o seu ter, quem você é como status, não, com o seu ter, quem você aparenta ser. Deus está preocupado e Deus quer formar pessoas com o ser, quem nós somos diante de Deus, como está a nossa alma, como está o nosso coração, como nós estamos olhando para as pessoas e deixando de olhar para o nosso umbigo. Deus está preocupado com o nosso ser. Deus não está preocupado com conta bancária de ninguém. Deus não está preocupado em ficar financiando o ego de ninguém. Se for necessário, Deus arrancar tudo da pessoa para que a pessoa se torne uma nova pessoa e seja uma pessoa, uma pessoa que compartilha coisas, que compartilha milagres, que se torne algo que Deus quer que essa pessoa seja. Cara, Deus vai tocar na conta bancária da pessoa, Deus vai tocar na saúde, Deus vai fazer muitas coisas, Deus vai trazer sinais alarmantes para que venhamos entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição, que nós temos que ser nele, para ele e através dele, né? Então, não se espante se de repente você está caminhando, tudo está indo normal e vem algo e tira sua vida fora dos trilhos e você fala: meu Deus, que é isso? Mas é o cooperar de Deus. É o cooperar de Deus para quê? É o cooperar de Deus para que o propósito dele seja estabelecido, para você se tornar aquela pessoa que ele quer que você seja, para que você cumpra a sua missão, né? Então a gente não entende muitos caminhos de Deus, mas eu deixo aqui essas duas histórias de Ana Estéreo, que trouxe não um bebê normal, mas um juiz, um sacerdote, um profeta, e de José, né? Totalmente, tinha tudo para ser uma pessoa infiel a Deus, traumatizado, revoltado com Deus, mas quando ele teve a experiência, o teste de quebrar princípios em Deus, ele não fez isso, manteve sua fidelidade. E por causa também de ser fiel, caiu dentro de um cárcere. Só que ali, tudo isso que ele passou, cooperou para jogar ele no destino, que era ser governador do Egito. Então, eu não sei como está a sua vida hoje. A palavra que eu tenho de Deus para trazer para você é isso. Eu não sei como está a sua história. Se você está bem, se está tudo redondinho na sua vida, se tudo está caminhando bem, eu vou falar para você igual o meu mentor, pastor Thiago Brunetti, fala: celebre. Mas celebre muito esse momento, muito. Celebre, aproveite, porque se você é amado de Deus, se você se tem algo na sua vida que Deus olha e fala: essa pessoa vai cumprir um alto propósito na minha vida, no meu plano, essa pessoa é chamada por mim, você pode ter certeza que vai acontecer coisas que diante dos seus olhos serão coisas que vão sair dos trilhos no seu caminho, mas é o cooperar de Deus. Então eu deixo essa palavra aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daniele, um luto coopera?
diante da palavra, vai cooperar com alguma coisa, sua visão, sua maneira de ver as coisas, tudo coopera. As maiores dores de uma pessoa, eu costumo dizer que as dores, elas têm uma força muito grande, ou de nos devastar, ou de nos levantar como pessoas fortes. E Deus sempre vai usar situações, fatos fortíssimos para nos lapidar, para nos colocar da maneira que Ele quer que sejamos e, consequentemente, nos levar para o nosso destino final, tá bom? Deus abençoe vocês. Então fique com essa palavra. Independente do seu momento, saiba que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, o que você está vivendo, o que está acontecendo é para o seu cooperar. Então, como que eu faço, Daniele? Como que eu lido com isso? Você vai perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer com isso? Em quem o Senhor quer me transformar? O que o Senhor está querendo me mostrar, fazer? Estou na sua vontade, me leva ao meu destino, ao meu propósito. Peça sabedoria para Deus, para você entender o porquê de tudo que está acontecendo. Seja bom, seja ruim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Pessoal, Deus os abençoe. Espero ter agregado com essa palavra que Deus tem falado comigo. Vai no meu canal, comecei a movimentar agora o meu canal. Vai no meu canal, se inscreva lá, ative o sininho para todas as notificações. E vocês sempre, na medida do possível, eu quero sempre estar trazendo algo que Deus ministrou ao meu coração, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês e não se esqueça que tudo que acontecer será um cooperar de Deus para que você viva os planos dele, tá bom? Deus os abençoe, pessoal!